Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de março de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2587. Ele tem 6 páginas, 54 logias e 15 máximos. O tema é cultura antimanicomial. Manicomial, quer dizer, de manicômio. Agora, a especialidade, civilizaciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Eliana, que está ali muito bem acompanhado pelo chefão. E de modo que, dentro dos trinques, são 6 páginas que ela estudou demais. Eu vi aqui, tem muita coisa até boa para clarear que não tem na enciclopédia que você colocou. Os nomes de sanatório, aquela coisa toda. Muito bom. Definição. A cultura antimanicomial é a condição de renovação, reciclagem, humanização da abordagem e tratamento da doença mental e dos portadores de transtornos psíquicos resultante do movimento global na área da saúde e das políticas públicas, superando práticas e concepções anacrônicas centradas na figura do manicômio. A forma patopensênica das instituições totais. O holopensene da renovação das neopráticas de cuidado interconsciencial, a reforma psiquiátrica, o movimento antimanicomial, a deshospitalização, a reforma sanitária, o lema sociedade sem manicômios, o bordão cuidar sim, excluir não, o mote problema mental não dá uma pedra, dá um agente, dá ingente, mas vamos dignamente. O slogan, trancar não é tratar. Os 1.394 centros de atenção psicossocial, CAPS, existentes no Brasil. O CAPS infantil, o CAPS alcoólico e drogas, a rede de atenção psicossocial, os RAPS, as unidades de acolhimento, o AS, os serviços residenciais terapêuticos, SRTs, as unidades psiquiátricas, em hospitais gerais, a reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar. Eu li apenas aí umas 5 linhas, tem mais de 20, na patologia. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático, a baratrosfera enquanto paramanicômio de parapsicótico pós-dessomático, a Reurbex em curso, favorecendo o fim do paradigma manicomial, a excludente e iatrogênico, o amparo de função técnico dos trabalhadores em saúde mental, a hipótese do crescimento acentuado das psicopatologias na Terra, coincidindo com a crescente ressoma de cons réus. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre onomasiologia, com 3 exemplos de nomenclaturas dadas às instituições nas quais os portadores de sofrimento psíquico, entre outras patologias, eram internados ao longo da história. Vale a pena ver isso, esses 3 nomes. Isso a gente não acha em parte nenhuma. Mudanciologia, 3 áreas cujos avanços contribuíram com as transformações do campo da saúde mental ocorridas a partir da segunda metade do século XX. A paradigmologia, 5 movimentos reformadores no âmbito do paradigma psicoterápico e psiquiátrico, otimizado pelos ventos renovadores do pós-guerra, seguidos de proponentes e país de ocorrência. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Anti-adicção, binômio psiquiatria, consciência-terapia, equilíbrio mental, paraetiologia psicopatológica, política pública errada. Frase enfática. Romper preconceito sobre a loucura significa resgatar a dignidade do portador de sofrimento psíquico, qualificar a assistência e demarcar neoparadigma na concepção da doença mental. Você encara de frente a probabilidade estatística de 25% da população mundial desenvolver algum transtorno mental ao longo da ressoma?
Quais medidas adota para preservar a própria sanidade? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 8 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Reforma, sanidade, transtorno, tratamento, humanização, reestruturação, reabilitação, internação, anti-estigmatização e desinstitucionalização, deshospitalização, desbarbarização, neoparadigma, terapêutica, psicologia, psiquiatria, psicoterapia, psicohistória, sociologia e civilizaciologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é autopercucienciologia. O argumento é autoparapercepciológico. Ele tem 45 itens para sobressair. Tem uma página e meia só. Professor, no DAC introdutório, terceira linha, poderia aprofundar a frase: o corpo, se deixar, fixa uma porção de trafalhos do nosso passado. Sim, porque a pessoa vem, através do psicossoma, ela vai passando isso para o corpo. E a gente, então, às vezes, recebe a influência das vidas anteriores que a gente tem. Isso, então, é muito sério. Eu quero lembrar para vocês que às 12h22, quer dizer, há 14 minutos, o Ari esteve aqui comigo. E a cara dele já está diferente, ele está mais moço. Hein? Pois é, mas ele apareceu, eles trouxeram ele aí. Ele já está consciente, está sabendo o que é. E ele falou: estou vendo as coisas por outro ângulo. Ele falou, vai estar satisfeito. Ele não está negativo nem nada, não. Está satisfeito. Agora aqui, a verbetógrafa. Na pensenologia, página 14, terceira linha, como renovar os locais dos ambientes com a forma patopensênica das instituições totais? Os locais não ficam estigmatizados? Bem, o que é instituição total, né? Primeiro, instituição total são aquelas instituições onde as pessoas que estão lá dentro não podem ter contato, né? A relação com o mundo externo é cortada. E, exemplo, os manicômios, os conventos e as prisões, né? Inclusive, é o nome do livro do Goffman que propõe essa ideia de instituição total. A instituição total, ela, né, nunca é positiva, no sentido de que os modelos que a gente tem hoje, também no caso de prisões, né, e manicômios, também não reabilitam na forma que eles são estruturados hoje. Eu vejo que a maneira de mudar, melhorar esse holopensene desses locais é o processo da reurbanização. A gente vê, né, recentemente o Carandiru lá foi implodido, vai ser construído, né, foi implodido, vai ser construída uma praça. A gente conhece muitos locais que foram hospitais, que foram prisões, hospitais psiquiátricos, como São Pedro, em Porto Alegre, que está mudando completamente, né, a concepção, enfim, se transformando em locais de cultura, de educação, né, ou com uma outra abordagem, que não o processo da instituição total, e isso pode ajudar bastante. Isso vai mudando gradualmente, lentamente, as energias do local, né? São novas pessoas que estão lá, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensenidade, de ação nesses locais, que vai, pouco a pouco, mudando esse holopensene patogênico, patológico. Na fatologia, página 14, quarta linha. Sou médico e vejo os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, não funcionam a contento. Há muita politicagem no meio. Não acha que 1.394 CAPs para o Brasil inteiro não é pouco ante tantos doentes psiquiátricos, além da redução de leitos psiquiátricos em hospitais? E há pacientes perigosos se não tratados e que são inimputáveis. Sim, é pouco, e esse dado aqui eu já tinha, né, o verbete já tinha sido fechado, e eu tive acesso ao último número, já são 1.771 CAPs no Brasil. 1.771. E assim mesmo é pouco, né, para a demanda das nossas necessidades de saúde mental. Mas eles até que cresceram razoavelmente, e eles são
o sistema do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, é o principal serviço substitutivo ao hospital psiquiátrico, ao modelo manicomial, né? Então, é preciso, sim, ampliar a reforma psiquiátrica, enfim, esse movimento aí todo, né, de mudança dessa cultura manicomial para uma cultura antimanicomial. Ele é lento, ele vem caminhando aí já há algumas décadas, mas ainda a gente não chegou no modelo ideal, ainda a gente não tem a cobertura ideal de serviços, que não é só o CAPS, eu cito outros, né, o residencial terapêutico, os CAPS infantil, álcool, drogas, e também os leitos psiquiátricos. Porque não é questão de terminar com todos os leitos psiquiátricos, mas é ele ser uma das etapas do tratamento, e não o único tratamento, como era, né, até algumas décadas. Então, a questão da política, as políticas públicas, por isso que eu coloco na definição, essa questão está muito sujeita aos sabores, aos ventos da política, dos interesses, mas, né, a saúde deveria estar, né, acima de tudo, mas sempre há uma questão política embutida em qualquer paradigma de saúde, qualquer mudança na área da saúde também. A ideia é ampliar esses CAPs, né? Eu sei que Foz do Iguaçu tem um CAPS álcool e drogas, um CAPS, né? E um CAPS 2 e um CAPS álcool e drogas. E tem projeto para um CAPS, que é o CAPS infantil, que atende até 25 anos, que é muito importante, e tem também o ambulatório de saúde mental, né, que eu vi. Não tem hospital psiquiátrico, e isso é bom. Eu acho isso bem positivo, nesse sentido. O doutor Ricardo aqui, Zaslav, está me dando algumas informações, ele é médico aqui na cidade. Tem leito psiquiátrico em hospital aqui? Tem alguma ala psiquiátrica? Leitos psiquiátricos de hospital geral, Ricardo? Oi, aqui em Foz? Eu estava falando antes sem o microfone, né, que chegou a ter um projeto de construção de um hospital psiquiátrico, até quem passar ali perto do Fórum de Justiça, sim, ali tem um esqueleto de um prédio que era para ser, né, um hospital, e não sei exatamente por que não deu certo. E existiu aqui em Foz um ambulatório de saúde mental, como você estava falando, 2 CAPs já implantados e um CAPs que está em implantação, que já tem uma equipe, só ainda não está em funcionamento. E no hospital municipal tem leitos psiquiátricos. Leitos psiquiátricos. Quando é preciso... Inclusive emergência psiquiátrica também. Emergência psiquiátrica, ótimo. Então, dentro do... Já é um começo, né, de cobertura e de um processo aí dentro da reforma do que se quer, né? Mas a cidade comporta mais, né? Mais CAPs. Certamente mais. E um projeto novo que está tendo também a partir desse ano, mas eu não tenho detalhes se houve inscrição ou não, mas desde esse ano tem vagas para residência médica em psiquiatria aqui em Foz. Muito bom. Aqui na página 15 da fatologia, linha 10. A formação de profissionais da saúde dentro do paradigma antimanicomial, e na penúltima linha da mesma patologia você coloca a compreensão da complexidade da doença mental a partir do paradigma consciencial. Eu acho que estão muito ligadas, né? Ok. Uma coisa está ligada à outra, sim. Então, o processo da cultura antimanicomial, de a gente mudar toda essa forma, né, de tratar a loucura, de tratar o processo da doença mental, ele passa, né, aliás, devia começar pela mudança na formação dos profissionais de saúde, né? Nós tínhamos aí, até não muito tempo atrás, uma formação muito voltada ao processo da psicopatologia, do diagnóstico, né, centrada na figura apenas, né, e aí não vai nada contra, né, mas apenas na figura do médico, né, ou do psicólogo. Enfim, hoje a gente sabe que saúde mental se faz com muitos profissionais de diversas áreas, da educação, da cultura, educadores físicos, além dos profissionais da medicina, da psicologia, do serviço social, da enfermagem. Então, hoje, só a psiquiatria, a medicina e só a psicologia não dão conta mais
das necessidades de saúde mental. E se a gente pensar aqui, né, aqui é só uma ideia, porque eu não tenho essa bola toda de entender a complexidade da doença mental a partir do paradigma consciencial, mas a gente pode já começar a ter uma ideia de como vai ampliar, como vai expandir o entendimento da psicopatologia através do processo da multiexistencialidade, da multidimensionalidade, do processo do xenopensene, enfim, né? Isso já até vem sendo estudado por alguns pesquisadores aí, mas ainda a gente tem tudo para avançar nesse processo e intervir nesse sentido, e mudar, quem sabe, a nossa atuação profissional, né? Futuro, não sei, aí a OIC, com certeza, também deve ter bastante projetos e ideias sobre essa questão, né? Porque é a sua especificidade, vai ser a sua área, né? E é a sua área também, a saúde consciencial, e dentro dela está incluída a saúde mental. Você coloca aqui na sinergismologia o sinergismo conscienciometrologia, consciencioterapia. Sim. Esse sinergismo, ele parece bastante forte, né? A conscienciometrologia, ou seja... Aí eu estaria Conscius e a OIC? Exatamente. Que são Pilares. Todas as ICs, né, trabalham com a consciência, mas essas duas têm esse recorte mais específico, a OIC, consciência terapia, e a conscienciometrologia, consciência. A verbetógrafa, gostaria de saber qual seria, na sua opinião, a melhor saída para o problema levantado no verbete a respeito do trato dos pacientes com problemas mentais. Qual a sua experiência na resolução desses problemas? Bom, eu tenho experiência nessa área, quando eu trabalhei como psicóloga na área pública, né, na saúde pública, lá no Rio Grande do Sul. Nós começamos, eu e uma equipe, a gente começou a implantar na cidade esse novo modelo, fruto de uma lei, né, que ficou 11 anos tramitando no Congresso, que é a Lei 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, que propõe, então, a diminuição gradual, né, dos leitos psiquiátricos e a implantação de serviços substitutivos dentro dessa nova proposta. Então, em Caxias, a gente montou o primeiro CAPS álcool e drogas, depois um serviço de atendimento para vítimas de violência, os primeiros residenciais terapêuticos. Caxias do Sul tem ainda um hospital psiquiátrico muito grande, muito estigmatizado, chamado Clínica Paulo Guedes. Então, era assim, tu queria, né, incomodar alguém, eu ficava, não, fulano está em Anarrec. Anarrec é o bairro onde fica esse hospital psiquiátrico, né, bem grande. Então, fulano está em Anarrec, fulano enlouqueceu, está em Anarrec. Enfim, então, a minha experiência é de ter tido, de alguma forma, uma participação como profissional de saúde. Eu fui gestora de um ambulatório de saúde mental e do primeiro CAPS por um período. E também eu fui por pouco tempo, mas fui militante da reforma psiquiátrica. Mais ou menos de 98 a 2004, eu participei do movimento em nível nacional, enfim. E a gente ia bastante a Brasília, fazia as coisas lá. E depois eu fui por outro caminho, né? Mas eu tenho alguma experiência, não é muito grande, mas por conhecer. Também fiz trabalhos acadêmicos no meu pós-graduação e no meu mestrado em cima dessa temática. A verbetógrafa, em Parafatologia, página 15, penúltima linha, poderia ampliar o alívio dos parabolsões parapatológicos através do trabalho da rede de tenepsistas? Aqui é uma inferência que a gente faz de que o trabalho, né, da TENEPS, a rede interassistencial de tenepsistas, é claro que trabalham, né, na assistência a esses bolsões, esses parabolsões parapatológicos aí, que a gente sabe da existência, comprova, né, percebe a influência o tempo inteiro. De alguma forma, os tenepsistas são profissionais, né, de saúde, de alguma forma, importantíssimos, de saúde consciencial nesse sentido, por estarem aí colaborando com o encaminhamento, com o auxílio a muitos parapsicóticos pós-dessomáticos.
Em Teoriologia, página 15, primeira linha, poderia comentar em que está assentada a teoria da clínica de rua? A clínica de rua também é uma modalidade dentro dessa nova abordagem, né, dessa nova concepção de saúde mental proposta pela reforma psiquiátrica, de não esperar que o paciente, a pessoa em necessidade, o sofredor psíquico, como é um nome também utilizado atualmente, chegue até o serviço. Quando ele chegar até um serviço de saúde, muitas vezes ele chegou já num estado, né, bastante deplorável, ou ele não consegue vir, ele está em situação de rua, por isso clínica de rua, né? Então, essa abordagem, ela não tem a concepção de ir lá e recolher de qualquer jeito todo mundo que está na rua e obrigar ao tratamento. A Constituição brasileira diz que saúde é um direito e não um dever. Mas, então, o que essa abordagem faz? Ela leva os profissionais até a rua, ela vai até onde as pessoas estão, né, e realiza uma abordagem terapêutica inicial e depois, se possível, então, faz a inserção dessa pessoa num serviço de saúde mental. Professor, do DAC em conclusão, poderia ampliar o trecho inicial? Toda heterocrítica é inavaliável. Do ponto de vista extrafísico, há muita heteroavaliação consciencial? É lógico que tem. As maiores heteroavaliações conscienciais e extrafísicas são de assediadores em cima dos seus devedores. Mas o processo mais sério é a heterocrítica, por exemplo, que vem com muita diplomacia e jeito, né, através do evoluciólogo sobre a nossa evolução. Então, a heterocrítica é inavaliável. Por quê? Eu sempre achei isso. Uma pessoa, ela às vezes vai criticar a gente num ponto de vista que a gente não viu. Isso é uma bênção, isso aí é um auxílio, é um presente, ajuda. O povo não entende muito o processo de crítica, porque mexe com a vaidade, com o orgulho, com a soberba da pessoa, o egoísmo dela. Mas veja, em matéria de evolução, heterocrítica é super valiosa. Ela só não é superior à autocrítica, porque a autocrítica é feita pela pessoa, é o que eu explico lá no verbete. Professor, tem a hipótese da minha paragenética estar influenciando minha genética de um modo curioso. Acontece que vem me aparecendo muitos cabelos da cabeça e da barba ruivos, sendo que na minha genética essa herança não existe nem de 6º grau de parentesco com alguém que seja ruivo. Até que ponto a paragenética pode se impor na genética? Essa hipótese é cabível? É, mas aí é preciso de ver o seu estado geral. Como é que você está também? É preciso de ver a sua fisiologia. O que é que está se passando aí? Na minha família também não tem muito ruivo, mas eu, por exemplo, tenho uma base que eu sempre fui ruivo, e minha irmã também é um pouco ruiva, é um pouco ruiva. Então, isso varia. Agora, preciso de ver o processo também do seu estado geral. Você é moço, está com 26 anos, é preciso de ver isso com calma. Agora, ó, se for examinar bem a genética, eu garanto que tem gente ruiva. É que está mal explicado isso aí, está mal investigado. Quase sempre tem. Professor, sobre a dragona parapsíquica, essa marca seria como uma linha mais escura de contorno deltoide, de uns 10 centímetros? Não, não é bem assim, não. É mais ou menos, aí ela vai até uns 9 centímetros, mas ela é reta, assim, ó, de fora a fora. Isso eu estou falando quando ela é bem organizada. E é em cima do deltoide, num contorno deltoide, está em cima, é mesmo como se fosse, do jeito que eu tenho aqui, ó, é isso aqui. Agora, ela vai até, às vezes, uns 9 centímetros. Quase sempre tem uma mancha escura e ela tem pelos também. Pesquisando na internet sobre a correspondência da acupuntura com esse músculo, vi que tem relação com o meridiano tendino muscular, que funciona como uma malha protetora e defensiva de energias, como a barreira contra energias impuras. Seria mais ou menos esse o ponto da dragona? É justamente isso. É em cima do deltoide. A acupuntura sabe que aí é local de defesa do processo da consciência. Eliana, ainda em teoriologia, você poderia explicar melhor a última teoria, a teoria crítica da razão psicométrica? Sim, aqui esse termo é uma proposta de uma pesquisadora, psicóloga
paulista, Maria Helena Pato, Crítica da Razão Psicométrica, né? Ela até usa esse termo. Maria Helena Pato, ela é da USP de São Paulo, é uma pesquisadora muito importante, Maria Helena Souza Pato. Ela faz uma crítica, ela levanta questionamentos sérios de que forma está sendo utilizado hoje a testagem psicológica, a testagem psicométrica para avaliar o aprendizado de crianças, principalmente nas séries iniciais ou no ensino fundamental. Então, ela faz toda uma crítica, e essa crítica, esses questionamentos da validade, da oportunidade, realmente de quanto eles podem auxiliar em termos de testagem, as testagens, os testes psicológicos, psicométricos, isso já é uma discussão grande aí na psicologia, já de vários anos, não há um consenso, há processos bem interessantes, alguns já inclusive caíram, há testes que já estão obsoletos, já foram até proibidos, né, pelos conselhos de psicologia, Conselho Federal, testes que não foram validados aqui para o Brasil. Então, ela faz uma crítica bem interessante, a crítica da razão psicométrica, né, parafraseando aí, que nem sempre esses testes que são utilizados, muitos testes foram desenvolvidos fora do Brasil, numa outra realidade econômica, social, ideológica, né? E que são, às vezes, a adaptação, a validação para o Brasil não faz os acertos necessários e não dá os resultados, né, fidedignos. E que muitas decisões em cima de projetos educacionais, política educacional, currículos, etc., são tomados em cima disso. E pode estar havendo aí um grande equívoco, né? Então, a minha ideia de botar isso no verbete é, de alguma forma, dar uma cutucadinha nessa questão da testagem psicológica, da testagem psicométrica, né? O quanto isso realmente é válido, é importante, é um auxiliar dos diagnósticos, para uma decisão de tratamento, mas botar muita força nisso, muito peso nisso, é um risco, e é isso que ela aponta nesse estudo dela. Acho que é a tese de doutorado dela. Gente, eu queria voltar aqui a falar para vocês o seguinte: o nosso companheiro Ari Caldas, ele dessomou no dia 24, domingo, 24. Portanto, faz 9 dias. Ele apareceu aí consciente, começa a rejuvenescer, foi fora de série. Ele apareceu às 12h22, eu marquei aqui bonitinha a situação. De modo que, viva as orquídeas e o orquidário. Fora de série. Agora, ele com 9 dias já está começando a rejuvenescer. Agora, o caso é o seguinte: qualquer rejuvenescimento na cara dele ia melhorar demais. Cá para nós. Qualquer ajuda aí. Não, do jeito que ele está, boa não notícia, está podendo nem professor. falar, não está podendo mexer nem direito com a boca. A hora que eu conversei com ele. Entende? Fora de série. Eu fico feliz com isso. Agora, a Milce não está aí, precisava de falar isso com ela. Se eu pudesse, eu ia telefonar. Eu sempre gosto de telefonar quando eu vejo que a pessoa desse Importante, professor. Eu pensei de passar um e-mail para ela. Passa um Eu e-mail. pensei de passar um e-mail, estou anotando aqui. Se a Graça estivesse aqui, eu ia falar com ela para fazer isso. Passa um e-mail. Eu vou passar um e-mail para ela hoje. Agora, ó, anota aí. Foi às 12h22 que ele apareceu aqui na textura. Tá certo? Tá. Outra coisa, ele começa a rejuvenescer, ele está consciente, ele falou que está vendo as coisas por outro lado. Eu anotei isso Ele também. falou para mim. Já anotei isso também. Entendeu? Agora, são 9 dias da dessoma dele. Isso aí é o máximo. Tá bom, tá bem. Agora, ele era uma pessoa boa, coitado, com todas as atrapalhadas da vida dele, muito enrolado, né? Uma opção de coisa com a família. Agora, ele tem uma coisa, professor Valdo, uma coisa que eu me lembro muito é que, mesmo com aquela fraqueza dele, ele estava sempre com um sorriso. Tá. Né? Não, então, eu acho que isso já... Ele estava agora sorrindo. É. Ele estava aí, põe aí que ele estava sorrindo. Outra coisa, ele era uma pessoa boa, né? Só desse negócio de gostar de orquídea. Uma pessoa não pode ser ruim se gosta de orquídea. O que você acha? Minha hipótese é terrível, mas eu falei isso para ele. Não, você deve ser um cara bom, viu? Aí falei com ele. Gostar de orquídea, mano. Agora, eu gosto do processo da orquídea. Lá em Taquatiara, a rua que eu comprei a casa, sabe, onde escolhida, era a Rua das Orquídeas.
E é um dos melhores lugares lá que havia, Itacoatiara. Rua das Orquídeas. E lá tinha muita orquídea por todo lado. Lá é uma mata, não, um negócio enorme. Agora, o que tem mais lá é os rabudos, sabe? Os lagartões, rabudo. Eu vi em cima do morro um lugar que eu nunca pensei ter visto. Mais de 200 juntos, no sol. Eles todos ficam olhando para você e mexe assim com aquela... Entende? É dos grandões. Aqui tem um, né, professor Não, Waldo? aí tem mais de um. Eu vi um enorme. Esse que ele tirou a assim, foto, o Marcio tirou a foto, mas ele está com o rabo cortado. Tem um que parece mais novo e está com o rabo comprido. Mas esse aí é enorme. Com o rabo. Eu vi um grande. Ele passou lá na porta de casa, me cumprimentou. Ele estava olhando o gato. Ele estava de olho lá de fora, vendo o gato. A hora que eu cheguei, ele... O rabão dele, eu vi que está um rabo enorme. Não é esse que o Marcio pegou para mim, deve ser o mais velho. Esse outro deve ser jovem. Você sabe que aí tinha uma família. Eles mataram um dos lá, que eu acho que era a fêmea. Alguém matou lá, não sei quem. E aí a família sumiu. Mas eles não comeram, não. O negócio estava lá morto, ele ficou lá. Agora, esse geralmente eles comem, isso aí eu sei. Mas eu pedi para eles para depois não matar nenhum deles, que isso aqui é preciso. Porque ele limpa o lugar também, come uma porção de bichinho esquisito aí e tal. Isso aí é bom, né? Para limpar o ambiente. O lagarto é inofensivo. Ele é inofensivo. Esse aí, não é inofensivo, porque esse aí é daquele rabão grande. Se ele está com um rabão grande, ele dá uma laçada na sua perna aí, que você vai ficar marcado também pro resto da vida. Também não vai chatear ele, né? Não, fica pro resto da vida. Ele. Mesmo se você tiver de calça, o negócio fica. Eles mordem também. Agora, o caso é o seguinte, eu já criei um desses no mato, lá em Itacoatiara. Quando nós chegamos, perto da cozinha, tinha uma pedra, e ele tinha a cova dele, que ele ficava lá. Então, nós começamos a dar comida para ele, as coisas. Ele comia quase tudo que a gente dava. Comida mesmo, entendeu? Então, aquilo a gente fez. Enquanto eu estive lá, esse lagarto estava lá. Ele tomava conta da cozinha. Agora, ele chegava e ficava olhando assim. Na hora da gente ir embora, ele saía, ficava, levanta a cabeça, ficava assim. Tem aqueles troços, fica mexendo. Eles vêm procurar comida perto de casa. Agora, esse era familiar. Agora, a mulher lá que me vendeu, o marido dela morreu, era a viúva. Então, ela me vendeu, um alemão. Então, ela falou assim, ó, lá tem o lagarto, que já mora lá há muito tempo. A gente viu quando ele foi para lá, pequenininho. Ele não sai de lá. Dá comida que ele vai comer. A gente dava comida para os macacos, para o lagarto, todo mundo que aparecia. Agora, os macacos davam problema. Eu criei a moda de dar para eles um monte de banana. Mas foi uma macacada que apareceu. Foi uma loucura, porque o negócio lá é muito grande para cima, o não edificante, tem muita coisa na montanha lá, sabe? Troço. É uma verdadeira montanha lá mesmo. Então, vocês há de ver a hora que apareceu aquela macacada por tudo quanto ela há de se olhar, você está no meio da macacada. A notícia se negócio espalhou. É de assustar. Porque lá tem nas praças, lá em Itacoatiara, aparece assim 15, 20, isso aí é comum. Agora, o dia que eu comecei a dar, eu não sei o que, eu acho que eu estava com fome, devia estar com algum problema. Comecei a dar banana para eles, mas foi um tal de uma macacada como eu nunca vi. Mas Itacoatiara tem muito disso. E aquilo lá eles não vão acabar tão cedo, porque lá tem a SUAME, que cuida do processo ecológico. Eles cuidam muito do processo. Agora, em cima, é difícil fazer edificação. É onde os lagartos ficam mais, em cima do morro. Agora, essa minha casa, ela tem a parte não edificante. Era a mais de 2.000 metros quadrados, lá, os negócios todos lá grandão, puxava lá as coisas, mas para cima tinha uns 4.000 metros ainda, sabe, da montanha. Agora, o negócio mais assustador que tem lá é a água que desce da montanha. Está tudo encanado, e eu reforcei o negócio, porque senão levava tudo, casa, tudo, pedra. A água que desce lá de cima é uma loucura. É um rio, quando chove. Quando chove muito, né? Agora, lá não dá chuva igual a essas, não. As chuvas lá são menores. Não dá dessa chuvona nossa, não. Sei, mas aqui é que tem chuva grande. Lá não tem desse tamanho, não.
Lá é menor. Não, igual daqui não tem não, mas tem dado, nesses últimos 2 anos lá, umas chuvas bem perigosas. Não, é chuva, né? Na beira do mar, aquela coisa toda, às vezes faz barulho e tal. Mas não é igual aqui. Aqui dá tempestade loucura, aí, né? que o negócio é bravo. Lá não Aqui tem eles isso. resolvem lavar Lá tudo não ao mesmo tem, tempo. por exemplo, essa ventania. É tanto, eu plantei lá acerola de tudo quanto é jeito, depois eu tive que aumentar o muro, porque o povo estava entrando para roubar a acerola. É porque ano passado Agora, o negócio teve- todo que comecei foi a hora que eu vi um monte de camisinha lá dentro, que o lugar estava muito bem arrumadinho, começaram a aparecer camisinha. Eu falei assim, isso aqui virou um local de encontro. Aí eu suspendi o negócio, 2 metros e tanto de muro, fora a fora, para ninguém mais entrar. Acho que a grande chuva... Eu vendi a casa já com esse Eu ia muro tudo perguntar se o arrumado. senhor tinha essa casa, não. Não, a Sim. casa era muito boa, porque o cara que... Eu fui na primeira noite que eu dormi, apareceu o homem que estava dirigindo a área toda. Fora de série. Ele apareceu aqui um dia desse. O cara, fora de série. Ele morou lá desde a época dos índios antigos daquela área. Ele é o, vamos dizer assim, o líder assistencial da área. Conhece tudo, sabe tudo. Agora, Itacoatiara é um bom lugar. Só quando eu fui para lá, havia lá 12 casas que tinham alguma coisa de parapsiquismo. Desde os orientais, espírita, tudo que você pensar tinha, centro espírita, tudo. Centro, que eu estou falando assim, reuniões espíritas dentro das famílias, tudo isso tinha lá. Tinha aqueles mantos amarelos, tinham vários desses caras, tudo lá dentro. Tinha um outro que cuidava só de yoga lá dentro, sabe? Por conta da energia, professor, que lá não tem É porque lá é energia. muito bom, lá é isolado. Eu rodei o estado do Rio todo para arranjar um lugar igual aquele. Estudei tudo. Eu fui por todo quanto é lado você pensar no Rio. E falei assim, o melhor lugar é esse. Eu estava certo. Agora, aí eu resolvi que lá era o melhor lugar e tive que ir muitas semanas com a minha mulher para escolher o que a gente ia comprar. Comprar à vista, no meu estilo, né? Chegar com o dinheiro e dar para o cara. Entende? Ele queria tanto, eu te dou aqui agora o dinheiro, tanto, você quer? Vamos dar, toma. Às vezes eu ia no banco, você tirava o dinheiro, dava do jeito lá na hora, lá, tudo do jeito que ele queria, entendeu? Agora, eu estudei, ao todo foram mais de 19 imóveis para comprar esse. Quando eu comprei, na outra semana vieram um cara que queria me dar o dobro e mais alguma coisa que eu quisesse, eu não quis vender. Aí o cara que estava lá, o nome dele acho que é Wagner, ele virou e falou assim, vem cá, o senhor podia ser meu sócio. Pra gente, ele era especialista, o senhor é um desbronco, eu vendi o senhor. Aí vem um cara e oferece, outra coisa, o cara veio, eu não quis vender, ele foi lá atrás do Wagner e falou assim, vai lá e fala com o doutor para ver se ele vende para mim. Aí ele ficou sabendo de tudo, falou assim, como é possível uma coisa dessa? Eu vendo o senhor, 2 semanas depois vem o cara que quer oferecer mundos e fundos, o que o senhor faz com isso? Eu falei assim, a minha energia. Foi muito engraçado o negócio. E o senhor ia Mas é um bastante, belo professor? lugar, um belo lugar. O senhor ia bastante nessa casa? Assim, Como é que é? O senhor ia bastante nela, final de semana? Não. Eu de vez em comprei a quando? casa por causa do meu filho, porque o meu filho nasceu na cidade de São Paulo. A gente viajava demais. Então ele não teve contato com a natureza. Eu falei assim, um jeito, nós temos que ir para um lugar, ou mata, morro, ou mar, alguma coisa nesse sentido. Então eu falei assim, não, vamos olhar então. Eu fui no Rio, eu fui até na Marambaia, lá na... Foi lá para ver, mas o melhor lugar que eu achei foi lá. Agora, lá é importante por quê? Porque lá é fechado e tem o processo da guarita de entrar e saída. Só entra por ali, ou senão pelo mar alto. Isso dá problema para o povo. Está entendendo como é que é? Por outro lado, tem um contato com Itapuaçu e outro lugar lá maior, que é que se passa? Tem que descer um negócio que muita gente já morreu, até já morreu junto várias pessoas que estavam num coletivo lá, que o troço veio de cima, porque o negócio é um dos lugares mais íngreme que tem para passar. Então, lá é difícil o acesso. E aquilo era da Marinha, a Marinha conservou os soldados lá o tempo todo, dia e noite. A turma que foi para lá conservou depois que a Marinha se retirou. Então, o negócio é muito bem bolado, lá é muito seguro. E outra coisa, a gente aumentou mais a segurança lá. Eu trabalhei lá com o negócio do clube,
e também com os processos de fazer redutor de velocidade. Porque teve uma vez que eles mataram uma mocinha que estava lá, porque os caras chegavam, aquele troço tudo deserto, tudo tranquilo, lá não tem loja, não tinha nada na ocasião, não tem restaurante, não tem nem boutique, para você ter uma ideia de nada, nem um lugar para você comer alguma coisa, não tem nada, entendeu? Agora eu não sei como é que está. Tem a padaria, né? Essa padaria foi feita depois. Mas não havia nada. E tem uma sociedade que olha a natureza em tudo, que é a SOAME. Então, a gente aumentou os redutores de velocidade. Para chegar, por exemplo, pelo lado direito, para ir na rua lá das Orquídeas, para ir para a minha casa, ao todo que a pessoa tinha que passar, tinha uns 15 quebra-mola. Tem que ir devagar. Porque os caras vinham, aquilo tudo limpo, a rua boa, tudo arrumadinho, você já viu. Aí eles passaram em cima de uma moça. A partir daqui, eu falei, não, nós temos que dar um jeito disso aqui, não pode ter esse povo morrendo, porque lá já morre gente por causa do mar, aqui é inevitável. Eu lembro de uma vez que eu cheguei lá no fim de semana, uns 2 dias antes, tinha morrido um japonês. Ele ficou em cima da pedra grande, que lá tem uma pedra enorme, de milhões de anos, aquela loucura toda. Você viu a pedra que tem lá? É a maior pedra que tem no estado do Rio, do ponto de vista daquele. Então, o que se passa? O cara ficou na beirada, feliz com a paisagem, que ela é muito bonita, feliz com aquilo tudo, a maré subiu, pegou o cara assim, ó, chupou, ele levou lá e morreu. Eu acho que o cara nem sabia nadar, está sentado lá. Então lá já tinha até aviso, teve uma época que a gente colocou aviso, para a pessoa não sentar, não ficar lá, etc. É que ali o mar é traiçoeiro, de vez em quando vem aquela onda enorme. E tem um negócio ali que eles falam, que parece que tem um buraco ali embaixo, que a pessoa, mesmo sabendo nadar, não consegue sair dali. A praiona lá, lá não tem fundo, eles falaram que não tem fundo. Eu não sei, o negócio que tem ali... é que é o difícil, a praia é grande. Não. A praia grande é o seguinte, depois que você nada, eu nadei para ver isso, eu mergulhei lá muitas vezes. A hora que você vai, você não vê o fundo. O negócio rompe assim, ó. É como se fosse um paredão na água, sabe, do mar. Mas aquela... Tem uma praia, mas é tapiação. Mas a pedra, aquela pedra comprida ali, se a onda lambe você ali, tem agora, tipo um roda-moinho que faz aqui, ali, que você não consegue sair dali. É o lado direito da pedra que o japonês morreu. Agora, a gente já tinha morrido vários. Já morreram várias pessoas. Eu me lembro quando eu era pequena, agora, a gente ia lá foi lá que houve o negócio do relógio que o meu filho pegou. Na prainha. O relógio que o povo estava lá. Foi ali, foi junto da Pedrona, mas na prainha. Na prainha, não, ali mas na prainha junto da Pedrona, no lugar brabo. Não, naquela prainha. E que o Arthur desceu, falou assim, desce aí que você vai pegar. Ele desceu e saiu com o relógio na mão. Eles já estavam há horas procurando o relógio, com a buceira, o negócio todo. Uma loucura aquilo. Mas aí nós já estávamos dominando Itacoatiara nessa época. O clube lá, aquele clube com a construção, foi feita pelo Niemeyer. Aquilo é planta do Niemeyer. Um grandão. Você chegou a ver o clube? A gente acionou o clube para ver se ele funcionava mais, porque quando nós fomos lá estava tudo morto. Eu, mas o Arthur, começamos a ir nos fins de semana para ajudar, devido à piscina. A piscina lá é muito bacana. Aí a gente deu um jeito de mudar as árvores, porque as árvores estavam sujando demais a piscina, o povo não gostava de ir lá por causa disso. Chegava lá, aquele monte de folha lá dentro. Sabe, essas árvores, tem umas aqui na estrada, que é daquelas árvores que ficam perto da piscina, que suja tudo demais a piscina. Tem que ficar mais longe. Então nós falamos com eles, eles andaram arrumando, melhorou muito. Aí o povo começou a vir e tal, começaram a fazer mais festa e tal. Agitou a cidade lá com o negócio todo, passou ano. Eu participei do negócio enquanto eu estive lá. De vez em quando, para ajudar, né, o ambiente. Agora, eu se fosse escolher para morar, eu ia morar lá. Desse lugar todo que eu passei. Se fosse só para mim, assim, uma vida de retirado, você está entendendo? Lá é o ideal. Eu escrevi muita coisa lá. Eu conservei também, durante uma boa temporada, uma parte da biblioteca lá. Foi lá que a Malu estava procurando um livro e ela saiu, mexeu lá, foi em casa. Depois ela foi à praia. Quando ela voltou, o livro estava em cima da mesa. A casa é boa, é bem assistida. Desde o início que eu fui lá. O homem que foi lá, eu fui o primeiro inquilino depois que ele construiu a casa. Ele dessomou, mas foi o alemão que fez a casa. Tudo
manual, é pequenininha, mas bem ajustada. Agora, eu tinha ideia de fazer uma mansão lá, com uma piscina interna na pedra. Eu fiz um cálculo, mostrei tudo para um cara que chamava Pardal, que era o arquiteto. Ele ficou besta com o plano que eu fiz da casa. Mas depois o Arthur desinteressou, cresceu, aquele negócio todo, o negócio era para ele. Eu falei, não, eu não vou ficar aí mesmo, então não adianta nada. Aí eu desisti de fazer a casa. Agora, a casa seria o máximo, ali dentro, na pedra, uma piscina. Agora, uma piscina que é o seguinte, um lugar que tivesse sombra e um lugar que tivesse sol. Tudo arrumado, você está entendendo? Lá dentro. O plano que eu fiz era muito bom. O Pardal estava doido para construir o negócio. Agora eu falei assim, nós não vamos construir, mas nós vamos fazer aqui uma cercadura de castelo. Você põe mais de 2 metros nisso tudo. Eu falei assim, mas doutor, você quer pôr muro nisso tudo, subindo aqui a parte do morro? Eu falei, tudo. Olha a pedra, tudo que tem. Aquilo deu um trabalho para o cara, eu gastei uma nota. Mas agora, tem lugar que o muro tem 4,5 metros de altura, em cima da pedra. Para pegar a pedra, porque senão o muro cai. Agora lá você pode chegar lá e fazer aquilo lá, daqui, na próxima vida eu vou chegar, o muro está lá, aquilo lá não vai desaparecer tão cedo. Agora, ficou muito bom, tudo fechadinho, a casa. Muita gente daqui da nossa turma passava lá o fim de semana, eles pediam. Eu às vezes nem estava aí no Brasil, eles estavam tomando conta lá da casa. Itacoatiara é um dos melhores lugares do Rio. De tudo que eu bonito, procurei. eu conheci. Fui visitar uma única vez com um tio meu que mora no Rio. Muito bonito. Agora, lá teve uma época que não era bom, não, porque o tio Patinhas tinha casa lá. Agora, teve uma época que o Procópio, não é o Procópio, o Oscarito, mas o Grande Otelo, tinha também uma casa lá, quando eles moravam. Na época daqueles filmes deles, lá, aqueles negócios, aquelas comédias. Eles tinham uma casa. O Benito Carelli andou arrumando muito, então eu sabia das coisas do tio Patinhas, que o tio Patinhas vendeu a casa que ele tinha lá. Ele também tinha uma casa lá. Esse povo não é bobo. Outro que fez uma casa lá, mas em cima do morro, mas esse eu nunca fui lá para ver, foi o Silvio Santos. Ele tem uma casa lá também, em cima, na montanha. É um negócio um pouco retirado, esquisito. Lá eu nem fui para ver como é que era. Agora, o local meu lá é um dos melhores da área toda. Por isso que eu escolhi em cima do lance. Mas precisava de fazer uma casa, eu não sei se fizeram. Se eu fosse ao Rio, eu ia lá só para ver se tinha novidade na Itacoatiara inteira. Eu conheço aquilo tudo na palma da mão. Né? Na última vez que eu fui lá, eu fui lá em Itacoatiara. Você viu a nossa casa? Eu não conheço a sua casa, eu tentei olhar através do muro e eu não consegui. Tem que entrar na direita e ir é a última casa junto da prainha. Está entendendo? A última casa. E outra coisa, fica mais em cima, você vê logo, de frente tem um muro enorme na frente. De frente para o mar ali. Hein? De frente para o mar. Não é de frente, de lado. De lado. A prainha fica de lado lá em cima. Vou ver de novo. Mas lá de cima você vê tudo, olha tudo. Eu não reconheci. E outra coisa, a casinha é um brinco, é bem arrumadinha em cima. Outra coisa, embaixo tem uma garagem. Entendeu? Eu vou ver de novo. Eu deixei lá com meio de um pomar. Outra coisa, as árvores que tem lá, só de essa jaca, tem um monte delas. É um perigo andar debaixo, que é jaca de tudo quanto é lado. Se você não tiver cuidado, que o troço cair em cima de você. E são muitos metros de altura, porque as árvores são muito antigas. Eles nem sabem a data exata daquilo. Que eu levei gente lá para ver, não souberam. Agora, só de jaqueira, tem umas 4 ou 5 enormes, enorme, entendeu? As árvores lá são muito grandes. Eu acho que o processo, essas árvores, elas se dão bem na beira do mar, né? Então tem muita água, muita umidade. O negócio, você há de ver o tamanho de jaca. Mas Niterói, o clima de Niterói é muito bom para jaca. Como é que é? O clima de Niterói é muito bom para jaca. Todo lado lá tem jaca. Mas agora, a jaca igual as nossas lá, eu não vi em parte nenhuma, não. Daquele tamanho, jaqueira, eu nunca vi, não. Os caras que eu levei lá, especialistas. Uma outra coisa, você sabe que eu distribuí lá mais ou menos uns 5.000 pássaros, né?
que eu pegava lá no Largo da Batalha e levava no carro. Largo da Batalha ainda Agora, vende mais ou pássaro. menos, eu calculo, foi entre 4 a 5 mil, a maioria bico de lacre. O Largo da Batalha ainda vende pássaro. Ainda tem. Agora, eu fazia de tal maneira, porque eles falavam, se você comprar, quanto mais você comprar, mais você vai ajudar o mercado. Eu falei assim, não, eu vou comprar, mas eles não sabem para onde eu vou. Então, eu saía com o carro para outro lugar, sabe? Eu e minha mulher. A gente fez lá, é muito passarinho que tem na água, há muita gente é que levou. Porque lá tem um ambiente favorável, aquela mata tudo tranquilo, os negócios todos, é o máximo ali. E outra coisa, tudo verde. Lá é verde o ano inteiro, igual aqui, você sabe, né? E eu gosto de lugar que é verde o ano inteiro. Entendeu? Professor, nasci no início de 1980 e percebo que tenho afinidade com essa década. Observei que alguns aportes recebidos nessa vida intrafísica também têm ligação com esse período. Antes de iniciar a TENEPS em projeção, fui recebido por um amparador que tinha vestimenta estilo anos 80. Esse detalhe ficou muito marcado. Gostaria de entender essas ligações, por onde iniciar a pesquisa. Pode comentar? Primeira coisa, você tem que ver o seguinte, o que é da década de 80 que chama a sua atenção, além de roupa, que roupa é coisa secundária. Tem que ver o que é do ponto de vista evolutivo, cultural, alguma coisa nesse sentido, não é isso? Para ver, é por aí. A internação de viciado de crack pode ser compulsória? Agora é com você. Ok, ela está acontecendo, né? Essas iniciativas de São Paulo e Rio de Janeiro, pela minha experiência também, as famílias, né, procuravam, quando eu trabalhava na saúde mental, lá no Sul, as famílias procuravam a justiça, né? Elas não conseguiam que o filho, enfim, que o familiar buscasse tratamento, conforme o estágio já, essa pessoa estava, às vezes, agressiva, já tirava as coisas de dentro de casa, enfim, era muito complicado. E o crack tem essa característica de ser isso muito, muito sério, né, em um nível muito profundo. Então, elas buscavam, no fórum da cidade, uma autorização para internação compulsória, né? Então, com essa autorização judicial, elas nos procuravam, serviços de saúde, para que a gente, então, fosse com uma equipe de saúde, no caso, uma ambulância, profissionais de saúde, enfim, e com um laudo médico de psiquiatra para fazer essa busca, né, compulsória e internar essa pessoa de forma compulsória. Como saber se um doente mental que ouve voz é esquizofrênico ou médium que ouve assediadores? Ah, isso é complicado, olha. De olhar assim, a gente não sabe, pelo menos eu não tenho essa competência. Mas isso é bastante sério, e eu acho que aí é uma área de pesquisa, de trabalho, de intervenção, que a gente pode avançar muito, né? Eu fiz um estágio lá em Porto Alegre, quando eu cursava psicologia, no chamado Hospital Espírita, que é um hospital psiquiátrico, em Porto Alegre, onde tem esse nome porque era feito um trabalho nessa área. O Bezerra Menezes, o Dr. Lacerda, né, da apometria, ele tinha uma equipe que trabalhava com os pacientes nesse local. E ele tinha essa concepção, essa ideia, enfim, e conseguia ter algum bom resultado. Depois, o SUS pegou esse hospital, a saúde pública absorveu esse hospital, e esse trabalho todo foi deixado para lá. Então, eu sei que tem médicos, não lembro bem em que local, mas tem equipes de saúde, médicos, com essa visão, mas mais espírita, que tentam fazer essa correlação. Por que o Chico Xavier foi internado em 1927? Qual foi a opinião dos médicos da época? Não, o que a gente sabe é que ele foi internado porque ele estava desenvolvendo a mediunidade. Ele era jovem nessa ocasião e estava, como o povo gostava de falar, né? O cara estava espiritado. Era assim que eles chamavam isso. Essa ocasião, tudo é desenvolvimento do processo parapsíquico. Mas ele se recuperou, saiu dessa bem, tudo. Professor, atualmente trabalho na elaboração de uma GESCOM sobre o universo multidimensional. O cientista William Bauman lançou a hipótese sobre membranas de energias que separam as dimensões, onde os buracos negros seriam túneis interdimensionais. Inclusive,
Uma consciência afirmou a Buhlmann que o futuro das explorações cósmicas consiste em aprender a viagem através dessas membranas. Seu argumento é calçado por outros projetores e consciências. O professor concorda com essa hipótese? Não, eu acho isso tudo besta. Nós não precisamos do processo físico para mudar de dimensão. É só você pensar, você muda. É o que a gente chama de desaparecimento extrafísico. Eu chamo isso aqui, aquilo lá. Autotac-ritmologia. Tudo isso inspirou essas bobagens. A gente não pode dar muito cartaz para a matéria, não. Se você começar a dar, você vai embiocar e por besteira vai bater na baratrosfera. O professor concorda com essa hipótese, já fez viagem extracorpórea pelas tais membranas. Quais as características que deve ter um projetor para realizar exploração desse tipo? Não, ó, o que tem é o seguinte, deixa eu te falar. O Rio de Janeiro, eu já escrevi sobre isso. O Rio de Janeiro, por exemplo, antes do carnaval, eles colocam umas trilhas energéticas, extrafísicas, que sai do centro da cidade e vai para fora. Então, todo mundo que está alterado, ou que está tipo parapsicótico, entra naquilo, a energia manda ele para fora para ver se limpa o óleo pensante da cidade. Tem cidade que é feita igual ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, eu participei disso, entrei na trilha para ver como é que era. Esse negócio todo funciona. E tem uma força enorme, essa energia. Ela te leva do jeito que está. Quer dizer, uma volitação no tapa, entende? Para fora. Isso, antes do carnaval, acontece. Essas coisas existem. Isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com esse negócio aí de entrar numa coisa ou outra, buraco de minhoca ou qualquer coisa, tudo. Eu não vi nada. Professor, gostaria de saber se existem pesquisas sérias sobre a parateleportação. O IPC cita esse fenômeno nos seus cursos. Seria coisa de serenão? Apenas ou podemos desenvolver essa capacidade no estágio atual? Não. Qualquer consciência pode fazer isso, desde que ela trabalhe com as energias. Mas isso não é fácil. É preciso de muita energia mesmo, e muita dedicação para a pessoa desenvolver uma situação dessa. A Verbetonova, em Culturologia, página 17, poderia falar mais sobre a cultura de perto ninguém é normal. É frase do Caetano Veloso. E da cultura do saber psiquiátrico? Bem, essa frase, né, é bastante conhecida dele, de perto ninguém é normal. O que eu quis dizer com a cultura do de perto ninguém é normal? Porque todo o processo de estigmatização da loucura, esse conceito de doença mental, de loucura, ele vem sendo questionado, revisto, revisitado de muitas formas. Então, o que se considerava, né, às vezes, até alguns séculos atrás, loucura, doença mental, hoje a gente já está repensando um pouco. E que todos nós de perto, temos as nossas manias, esquisitices. Eu coloquei lá, né, na Proverbiologia, até o professor Waldo vem falando seguidamente há vários dias de médico e de louco, né? Todo mundo tem um pouco, e cada louco com a própria mania. Então, de alguma forma, né, nós não somos completamente... Mas é médico, engenheiro também. Engenheiro, arquiteto. Não pode esquecer do engenheiro. Eu vejo que todo mundo quer ser arquiteto também, todo mundo quer ser, né? Um pouco de cada coisa. Então, agora, é só nesse sentido que eu coloquei. Agora, em Mitologia, página 17, poderia falar sobre o mito da pedra da loucura? Esse até tem uma pintura, né, muito famosa, do Bosch, sobre um homem, né, uma cirurgia que está sendo feita num homem para ser extraída a pedra da loucura. Na Idade Média, e até em várias culturas sobre outro nome, havia a ideia de que a loucura era alguma coisa provocada por algum fator estranho, um objeto, alguma coisa estranha, né, dentro da cabeça, dentro do cérebro da pessoa, né? E não foi só metaforicamente, mas literalmente tentavam aí encontrar a pedra da loucura e tirar de dentro da cabeça. Por isso esse mito da pedra da loucura. E daí aquele mote, né, que eu coloco na fatologia, que é uma brincadeira com isso, né? Que problema mental não dá em pedra, dá em gente. Vamos tratar dignamente. Eliana, na página 16, você pode comentar o paradoxo do Pinel? Paradoxo do Pinel. Philippe Pinel, né, esse psiquiatra francês, aliás, eu vou aproveitar e corrigir. Ali é século XVIII e não XVII, tá? Só peço que vocês corrijam. O Pinel, ele ficou conhecido como o pai da psiquiatria, esse psiquiatra francês que
tem a ideia de que ele libertou, né, os loucos das correntes, ou seja, ele chegou naquele hospital, o Bicêtre, depois Salpêtrière, em Paris, e ele encontrou algo terrível, caótico. Não havia nada de tratamento, mas sim as pessoas abandonadas na pior condição possível, inclusive com tratamentos cruéis, verdadeiras torturas. E ele pede, assim, como diretor desse hospital, quando ele assume, ele pede para que tudo isso seja abolido. Mas, por um outro lado, de alguma forma, ele traz a ideia do tratamento moral e ele é que, de alguma forma, funda o modelo manicomial, funda o hospital psiquiátrico com essa concepção que nós ainda temos, ou tivemos até recentemente, um local recluso, isolado, né, que, em princípio, trataria os pacientes. Então, é um paradoxo porque, de alguma forma, ele começa a questionar e trabalha num processo de humanização e de melhoria do tratamento, né, aos doentes mentais, mas, por outro lado, ele funda esse modelo aí manicomial, hospitalocêntrico, que perdura aí por séculos. Eliana, na mesma página, você pode explorar um pouco mais a numerologia? Qual, Neida, por favor? Numerologia, você pode explorar os itens da numerologia? Na mesma página, numerologia, página 16. A binomiologia? Numerologia. Ah, tá bom. Neida, aqui eu faço, nessa super síntese, eu faço uma linha histórica, assim, bastante sintética, de como é que a loucura foi, a concepção de loucura ao longo aí da história. Na Grécia Antiga, enfim, no período antigo clássico, a loucura não tinha essa concepção. Aliás, ela era quase divina, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas que eram ditas loucas ou estavam em transe, ou qualquer processo que a gente pode até fazer um paralelo com o parapsiquismo, eram até procuradas, eram valorizadíssimas como, enfim, né? Fazer profecias, até que ponto isso não tem a ver lá com a questão das pichas, enfim, os oráculos, por aí afora. Depois, na Idade Média, houve um período em que a loucura era concebida como um processo demoníaco, como uma marca do mal, né, do demônio na pessoa. Depois, no século XVIII, aí sim, a doença mental passa a ser uma doença. Ela entra para o terreno da nosologia, da nosografia. Então, consequentemente, a questão de alienação, por isso, então, tanto nomes hospital de alienados, asilo de alienados, e o primeiro médico, o psiquiatra, era chamado de alienista, por conta disso. Depois, uma concepção de loucura enquanto objeto, aí a medicina, o médico, o psiquiatra, tomou para si, né, toda a concepção e todo o entendimento e o tratamento da loucura. Depois, então, os avanços da psicofarmacoterapia, né, da farmacoterapia, também, né, trouxeram esse objeto, essa concepção de loucura para o seu terreno. E, finalmente, aí, essas novas concepções, todo esse trabalho da reforma psiquiátrica, esse novo modelo de atenção em saúde mental, que é em nível mundial, tomou de volta para si esse objeto, né, a doença mental, e tenta aí mudar toda essa história de estigmatização, de alienação, de não tratamento, né, de não terapêutica, de fato, do processo da doença mental. Ainda tão pouco entendido, né, e com tanto tabu que ainda existe sobre essa questão na sociedade atual. Obrigada. Oi? Aqui na fatologia, na página 15, na 10ª linha de baixo para cima, você citou aí o programa de volta para casa, destinado aos egressos de longas internações. Queria que você comentasse um pouco sobre o programa e se tem, assim, qual era a perspectiva, assim, da família, como é que se dava essa integração ou como é que se dá esse programa, ele é vigente, ele acontece, como é que se dá essa integração à família? O programa de volta para casa é um desses dispositivos da reforma psiquiátrica para pacientes oriundos de longas internações. Há muitos hospitais psiquiátricos no Brasil ainda, e alguns deles, muitos ainda de mais de um século de existência, e que têm pacientes que estão por décadas. Até tem um caso interessantíssimo, na primeira Caravana Nacional de Direitos Humanos, um grupo de
de deputados e de pessoas ligadas à Comissão de Direitos Humanos de Brasília, fez uma visita, uma caravana aos principais hospitais psiquiátricos do Brasil e encontrou uma realidade assim absurda, né, terrível. E um dos pacientes que eles conversaram pediram a ele, uma pessoa aparentemente estava até lá assim tranquila, sem grandes alterações, há quanto tempo ele estava naquele hospital? Ele respondeu há 600 anos. Então, vocês vejam que a noção dele, aí vão dizer, não, ele era louco, por isso que ele falou isso, não. Porque a noção dele era tanto tempo que ele estava lá, né, que ele já parecia que fazia uns 600 anos. Esse programa, então, tenta, dentro do possível, retirar aos poucos, né, esses pacientes de longa internação e reintegrá-los de alguma forma. Muitos já não têm mais família, não há nenhum contato, as famílias dão endereços errados, muitas vezes, para não serem localizados, elas abandonam. Então, aí entra outro dispositivo da reforma, que são os residenciais terapêuticos, que são moradias para até 8, 9 moradores, cada casa, acompanhada, né, essa casa e esses moradores, todos egressos, assim, de longas internações ou de doença mental muito capacitante, sem mais nenhum vínculo familiar, onde eles vivem, moram e tentam, ao máximo, se reintegrar à sociedade. A equipe de saúde, a equipes de profissionais que acompanham todo o processo. A casa é mantida por recursos públicos, claro, eles recebem, né, uma aposentadoria, enfim, né, um auxílio do INSS e do governo, mas a casa também é monitorada. E, quando possível, é feito um trabalho de reinserir essas pessoas na família, no seio familiar. E aí todo um processo bastante delicado e longo de sensibilizar essa família, capacitar essa família para receber de volta esse doente. Mas é complicado. Geralmente eles acabam indo para esses residenciais terapêuticos e tentam, né, viver ali com alguma dignidade que eles já tinham perdido, o resto de vida que eles ainda têm. Os residenciais desses terapêuticos tem aqui no Brasil? Eu tenho esse dado, só um instantinho que eu consegui isso muito recentemente, que saiu aí uma aqui. Olha, então hoje não tem o número de residentes, tem sim. São 596 casas hoje no Brasil, com 3.236 moradores, né, todos beneficiados também com esse programa. E o de volta para casa, que voltaram para cá, que conseguiram voltar para casa, para algum convívio com os familiares, são 3.832 pessoas beneficiadas no Brasil, que inclusive recebem, tem esse auxílio reabilitação, né, que é um recurso que ajuda a família também a receber esse membro, né, e todas as despesas que ele tem. E dentro da reforma psiquiátrica, a ideia é que ele continue, sim, sendo tratado, acompanhado nos CAPs, enfim, pela equipe de saúde. Não é assim, jogá-lo para fora do hospital e abandoná-lo, não, que a família se vire. Pelo menos a proposta, eu não sei se até que nível os municípios conseguem isso, eu sei que alguns conseguem em um bom nível, fazer essa reinserção dessa pessoa no seio familiar. Ok. Mais uma pergunta aqui. Na página 18, quando você fala em paradigmologia, gostaria que você comentasse o número 5, a psiquiatria preventiva, e que fizesse uma relação aí com a sua questionologia, quando você coloca quais medidas adota para preservar a própria sanidade, assim, que você esboçasse algumas atitudes que sejam padrões, assim, que você estudou, assim, claro, isso é bem pessoal, mas na média, claro, quais seriam essas prescrições aí, né, para preservar a sanidade? Aqui na paradigmologia eu trago assim as principais, né, vamos dizer, movimentos, correntes, tem alguns de menos expressão, mas esses acabaram influenciando, bastante influenciam, né? A psiquiatria preventiva, toda essa área da medicina preventiva comunitária nos influencia muito, né? Toda essa ideia de promoção, prevenção em saúde, prevenção primária, secundária, terciária, vem toda dessa linha, né? Aqui que tem no Kaplan o seu principal aí expoente, mas é muita gente que
trabalhou e trabalha em cima disso. A saúde preventiva, a psiquiatria, né, preventiva, é, como já diz o nome, ela trabalha com prevenção. E antes ainda da prevenção, a promoção. Ou seja, antes de prevenir processos agravos em saúde, se você promover saúde, você vai estar, né, de alguma forma, chegando bem antes de todo o processo. E aí, na minha questionologia, eu coloco esse dado que, às vezes, as pessoas não têm conhecimento, é um dado da Organização Mundial da Saúde, de que a cada quatro pessoas, uma poderá desenvolver um transtorno mental ao longo da sua vida. Então, 25% da população. Isso é dado, é fato, é realidade. E nós temos que lidar com isso. Por isso que na megapensionologia eu coloco ali, né, a loucura, a vizinha silenciosa. Isso está muito mais perto da gente do que nós pensamos. Talvez esteja até conosco mesmo. Em algum momento, por alguma circunstância, alguma crise vital, algum acontecimento, poder desencadear um momento em que a gente precise, né, de ajuda nessa área mental. E quanto à questão da sanidade, da própria sanidade, aí nós temos aí muitas opções hoje. A conscienciologia tem nos dado muitos caminhos aí, muitas técnicas e medidas, né, profiláticas para a gente manter a própria sanidade. A questão da autolucidez, a questão do trabalho, do processo das bioenergias, do desassédio, das atitudes, da pensenidade sadia. Eu acho que nada melhor do que isso, né? Mas a própria sanidade, isso aí, cada um, né, tem que procurar. A gente sabe que lazer é importantíssimo, né? A gente está num bom nível de saúde física, lazer, estudo, afeto, sexualidade, enfim, todas essas áreas que a gente conhece, que precisam estar em dias ou estar sendo olhadas com cuidado, que tudo isso implica na sanidade. A convivência, as inter-relações, as amizades, tudo isso faz parte da saúde mental e consciencial. Estar fazendo assistência, né? Acho que uma das coisas que mais pode ajudar a sanidade é quando a gente sai de si e vai se preocupar com o outro também. Obrigada. Professor Valdo, aqui no DAC, no argumentário, o senhor pode comentar esse autodeficienciologia? Também percebo não corresponder a um nível de conhecimento que disponho em relação aos outros. Deveria fazer mais. A melhor coisa que existe é alcançar o diagnóstico exato e reconhecer as autodeficiências no universo da autocogniciologia. Então, você veja bem, a situação é precária. E eu, por exemplo, que conheço o processo de evoluciologia, não sou evoluciólogo, entendeu? Isso aí mostra a minha insuficiência. Isso é a autodeficienciologia. Agora, antes aqui eu falei sobre automegatrafarologia e logo em seguida eu falo também na autocriticologia. O problema é nós fazermos essa integração desses ângulos da personalidade da gente para ver o que a gente faz. Agora, você olha bem pelos títulos, o que acontece? Olha os títulos desse, entende? Você vai ver a gradação do processo evolutivo que a gente precisa chegar lá, até chegar na TENEPS. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a TENEPS, ela culmina com o processo da assistência, como o problema é diário, a tendência da pessoa é melhorar tudo. É isso que eu quero mostrar com esse verbete. Agora, olha só os títulos, você vai ver. Trafarologia, depois evoluciologia, depois automegatrafarologia, depois autodeficienciologia, depois autocriticologia, aí vem autorreciclologia, até chegar na tenepsologia. Agora veja o que eu estou falando. E outra coisa, é pouco material de propósito para a pessoa pensar. Entendeu? São 2 páginas. Agora, não sei se você entendeu bem a situação. O meu problema é que eu estou me expondo aí para mostrar como é difícil esse processo. A gente sabe das coisas, mas você não consegue vivenciar aquilo. E não adianta, tem que passar o gargalo da vivência para a pessoa crescer. Senão não adianta nada. Porque... Saber só, teoricamente, não resolve as coisas.
Você tem que vivenciar e depois exemplificar e depois, através da assistenciologia. Professor Valdo, e essa questão da autorretrocognição? O que é que, por exemplo, assim, no meu caso, eu estou... É um problema de parapsiquismo. Se você não entrar nisso, não adianta nada. Tudo é conversa fiada. Isso, não, mas eu estou entrando. Pois Agora, o que eu me pergunto assim, o que é que eu precisava amadurecer para poder encarar isso? Porque Vê às se você dedica mais tempo ao processo de energia. Trabalhe com a energia a hora que você chega. Por exemplo, a hora que você chega aqui, você entra em estado vibracional. Faz isso. A hora que você vai embora, você faz isso? Às vezes. Acostuma com isso, que isso aí vai te ajudar demais. É por aí. Professor, o que o senhor quer dizer com, ali no argumentário, autodeficienciologia? Também percebo não corresponder ao nível de conhecimento que dispõe em relação aos outros. Eu deveria fazer mais. mais. Eu ainda não sei julgar com esse processo de conhecimento que eu tenho das pessoas e das condições. Você veja, o Ari morreu faz 9 dias, ele aparece aqui para mim. Eu percebo isso tudo. Você está entendendo? Agora, eu sou assim desde menino. Muita coisa eu não falo. Se eu fosse falar, eu vivia fazendo registro e anúncio de mídia o tempo todo. Então, tem que saber viver com isso, escolher a situação. Hoje eu estou mais, vamos dizer, maduro, né? Estou mais experiente, já sei bem as coisas, como é que é, mas mesmo assim, de vez em quando eu erro. Por exemplo, eu fui confiar numa nossa amiga aqui, depois ela me manda uma carta com um destampatório danado em cima de mim. Eu deixei passar uns dias, fui lá conversar com ela, aí sim, me abraçou, toda satisfeita, passou, limpou aquilo tudo. Mas veja, você nunca sabe, você está com a melhor das intenções, você mexe ali, daqui a pouco vem aquele povo tudo com pedra na mão, o outro vem com vespeiro. Como é que é possível? É difícil o povo entender o processo de parapsiquismo, muito difícil. Não é fácil, não. Muita gente aqui pensa que está entendendo tudo, ainda não está entendendo nada, está começando só. A verdade é essa, muito difícil. Por exemplo, são poucos aqui, igual a Patrícia, que viu as coisas todas comigo. Se uma pessoa vê como é que é a minha vida, fica tudo a meu favor. Entendeu? O enumerador, com a turma toda, a própria monja, ajuda esse povo a ver se vê. Mas mesmo assim não resolve. Agora, o que me ajuda é o seguinte, eu tenho minhas dificuldades, mas essa turma toda também tem, e vocês também têm. Com isso eu não estou me sentindo bem com essa situação, não é isso. Mas pelo menos reconforta você saber que todo mundo é assim mesmo. O que vai fazer? Entendeu? É difícil. Essas coisas não vêm assim de bobs, de bônus, gratuitamente, por geração espontânea, não. Tem que ter muito alto esforço, senão não vai, não. É duro. Eliana, na página 15, na penúltima e última linha, a compreensão da complexidade da doença mental a partir do paradigma consciencial. E depois, em parapatologia, se colocou o alívio das parabolsões parapatológicas através do trabalho da rede tenepsista. Essa questão do paradigma consciencial, ele é bem mais abrangente nessa questão aqui. E o que está sendo feito, assim, que você sabe que está sendo feito, assim, para poder ajudar realmente dentro desse tema do seu verbete? Aqui a gente já tinha comentado, né, bem no início sobre essa questão, e a gente trouxe que é muito provável, eu não participo do OIC, até se alguém estiver aqui puder também colaborar, mas a OIC, do que eu sei, vem olhando essa questão, sim. Com certeza, ela trabalha com a saúde consciencial. Sim. E a saúde mental, dentro desse paradigma aqui, né, o psiquiátrico ainda é pequena, é estreita, é restrito, é só uma fatia dentro da amplitude da saúde consciencial, dentro do paradigma consciencial. Então, todo esse conhecimento, todas essas abordagens técnicas da conscienciologia, especialmente da consciencioterapia, elas com certeza vão ampliar muito e vão, claro, vai tornar muito mais complexo todo o entendimento desse processo e, possivelmente, já as intervenções, né? Sim. A partir do neoparadigma consciencial, nos processos
da saúde mental dentro da saúde consciencial, tá? E o alívio dos parabolsões parapatológicos através do trabalho da rede de tenepsistas, era esse item, né? Sim. Então, aqui é uma inferência minha de que, uma dedução de que os tenepsistas, com certeza, por trabalharem, por auxiliarem, né, os parapsicóticos pós-dessomáticos, com certeza também são profissionais, né, de saúde mental consciencial em alto nível, ajudando, trabalhando, encaminhando e aliviando esses parabolsões, né, com essas consciências, com esse nível de enfermidade, né? É quase uma dedução lógica. As patologias psiquiátricas, ela está muito envolvida com assédios, mega assédios, obsessões, né? E tem uma parte que com certeza tem isso, e algumas psicopatologias são outros processos, né? Mas como tudo sempre é multidimensional, em que processo não, né? Em qual processo nosso de doença ou de saúde não está envolvida a questão multidimensional, seja assédio, amparo, guia neurótico, enfim, né? Eu não sei agora, mas não sei se está ocorrendo dentro dos hospitais psiquiátricos uma abertura maior nessa questão do paradigma, em questão de você trabalhar a energia com os pacientes, hoje em dia, né? Não sei como que está, se tem alguma coisa. Eu não vou saber precisar exatamente, mas eu acho que em São Paulo e aqui no Paraná, se não me engano, Curitiba, tem equipes mais ligadas à área espírita. Sim. Tem chefiadas por médicos, psiquiatras que são espíritas e que trabalham, né, com alguma técnica, algum aporte nessa área. Mas aí é questão de passes, enfim, toda uma outra visão, né? Mas eu sei que tem. Essas duas experiências, com certeza, São Paulo e Curitiba tem alguma coisa nesse sentido. Em Porto Alegre havia. Eu até fiz um estágio, até eu comentei aqui, num hospital que ainda tem o nome de Hospital Espírita. Sim. Porque o doutor Lacerda, enfim, que lançou lá a apometria, ele tinha uma equipe chamada Casa do Jardim, que era uma casa no fundo desse hospital, onde lá a sua equipe de parapsíquicos se reunia e passavam por todas as alas do hospital, fazendo, né, esse trabalho de energização, enfim, né, mas na abordagem espírita. Ok, obrigado. Não sei se você já comentou sobre essa estratégia global da Organização Mundial da Saúde, na sua exemplologia. Você podia explicar um pouco melhor? Sim. Essa estratégia, assim, todo ano a Organização Mundial da Saúde publica um relatório sobre algum aspecto da saúde no mundo, né? Em 2001, ela fez sobre a saúde mental. É um relatório que diz assim, saúde mental, nova concepção, nova esperança. Então, a partir desse levantamento global sobre como é que estava a saúde mental no planeta, né, e que estava precisando ser rapidamente revista e uma nova abordagem, foi feito um grande grupo, né, uma grande estratégia mundial em que os países estão sendo estimulados, países membros, né, da ONU, da OMS, estão sendo estimulados a reverem as suas políticas públicas de atenção à saúde mental. Então, todo esse modelo da reforma, de diminuindo os leitos psiquiátricos, o modelo manicomial do hospital psiquiátrico e criando serviços substitutivos, né, e mudando e capacitando profissionais nessa nova abordagem. Inclusive, o Brasil, aqui, com a reforma psiquiátrica brasileira, mesmo ainda não está tudo aquilo, ele foi recentemente convidado pela OMS para integrar esse grupo, para poder ajudar outros países, né, que ainda não conseguiram esse mínimo que o Brasil já conseguiu, para estar aí, né, apoiando. Então, bem ou mal, a gente avançou um pouco. E a principal base da reforma brasileira, da reforma psiquiátrica brasileira, é a reforma psiquiátrica italiana, chamada de psiquiatria democrática, e que tem no Franco Basaglia, assim, o seu principal aí propositor. Então, ela está quase... Basaglia, né? Eu ia até perguntar sobre ela. Da Itália. E ela foi... O Basaglia veio para o Brasil, aí, antes de dessomar, ajudou bastante, e o modelo brasileiro basicamente baseado no modelo italiano, que é também muito do modelo da OMS,
também junto com a psiquiatria preventiva, a psiquiatria comunitária nascida nos Estados Unidos. Então, Eliana, eu conheço esse projeto Basaglia lá na Itália, porque a minha filha trabalha exatamente com esse projeto lá. É mesmo, Rosa? E aí eu fui visitar lá em Trieste, um grande ambiente que eles têm, funciona interessante lá a forma de funcionar. E lá é comum, assim, eles ficam, né, naquelas casas, são em número de, acho que de 8, 9, para cada 2 pessoas que ficam lá. Essas moradias, e eles têm, né? Várias cooperativas que eles trabalham. Inclusive, a minha filha trabalha agora, não mais, mas trabalhou muito tempo numa cooperativa. E assim você encontra, é comum você encontrar uma pessoa que trabalha na cooperativa junto deles, passeando, integrando eles na sociedade. Então, eles vão para a pizzaria juntos, vão para festinhas juntos, sabe? Eu não vejo isso aqui no Brasil, não sei como é que é aqui. Mas lá é interessante, porque eles saem, eles pegam esses doentes dessas casas onde eles ficam e levam para locais assim para socializar, sabe? Para cinema, é do trabalho deles isso. Exato. E pelo menos até onde eu sei funciona muito bem. E esse é o modelo de reabilitação psicossocial, é exatamente isso. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu também li, até por conta de acompanhar minha filha na faculdade também, eu li um trabalho sobre a deshospitalização, o final, né? O acabar o manicômio de Santos e transformar num projeto de deshospitalização do doente mental. Depois, isso na década aí de 70 mesmo, eu li todo o trabalho que eles fizeram, e depois eu também li um trabalho falando sobre a reação das próprias famílias, que preferiam ter os doentes mentais lá no hospital, porque eles não tinham condições de cuidar daquela família, não tinham como pagar para ficar com aquele doente, enfim. Você teve esse trabalho, esse problema também, porque você falou que participou da implementação desses centros, né, de deshospitalização, né? Da minha pequena experiência lá em Caxias do Você Sul. tem algum tipo de reação? Primeiro, então, demarcar uma questão aqui importante, Rosa, que você trouxe. Você vai ver que na sinonimologia eu não coloco deshospitalização, porque esse conceito é diferente de desinstitucionalização ou da reforma psiquiátrica. Deshospitalização é esse modelo que simplesmente botou os loucos na rua. Assim, olha, não vamos fechar o hospital, né, não tem mais hospital psiquiátrico, então agora vamos se virar, vamos ser atendidos nos postos de saúde, nos centros de saúde, nos ambulatórios de saúde mental, a família que tem que assumir. Não é esse modelo deu errado, foi um modelo de desassistência e não de assistência, e realmente as famílias, claro que ficaram desamparadas e preferiam ter o seu, né, o familiar internado, né, porque elas não foram preparadas para recebê-los, não foram capacitadas, não teve apoio, e isso aí não deu certo mesmo, né? E esse programa de volta para casa, que a gente estava falando... Isso não é a deshospitalização. E isso não é a desinstitucionalização e não é a reforma psiquiátrica e nem a cultura antimanicomial. Isso é um outro modelo que né, te vira, né, que realmente desumano e que não ajudou ninguém. Isso já está sendo revisto. E esse é o grande cuidado que os profissionais estão tendo, as políticas públicas, de não fazer essa deshospitalização, mas sim de fazer essa reabilitação, né? Por isso, essa diminuição gradual de leitos psiquiátricos, na medida em que cria serviços que substituem. O que é serviço que substitui? O que é um CAPS, gente? O CAPS, o paciente, a pessoa que precisa, ela passa, quando é indicação, o dia inteiro no CAPS, fazendo atividades em oficinas terapêuticas, em grupos, atividades externas, se for o caso, tendo a sua psicoterapia, a sua consulta psiquiátrica, a sua medicação, alimentação, tudo lá. E volta para casa à noite para dormir. É o que eles chamam de hospital-dia, né? Hospital-dia que eles chamam o CAPS é até mais que hospital-dia, né? É uma concepção mais avançada. Então, no CAPS, se tenta, de alguma forma, resgatar essa cidadania, essa dignidade, ensinar, às vezes, aquela pessoa a ter oficina de alimentação, de culinária. Então, a pessoa que cozinha
para as pessoas do CAPS, ela é oficineira de culinária. Então, nesse modelo, a pessoa mais simples lá, né, um funcionário, pode se transformar num agente de saúde mental. O artista plástico faz lá a oficina, o ateliê de pintura, a oficina de gravura, de escultura, de pintura. Então, naquele momento, ele é profissional de saúde mental. E eu, na minha experiência lá do CAPS, eu via que, às vezes, eles tinham, os oficineiros, às vezes sem uma faculdade de artes, nada, eram artesãos, artistas, assim, né? Formados aí, muitas vezes até sem formação nenhuma. Eles tinham, às vezes, mais manejo do que nós, profissionais, cheio de curso, cheio de pós, cheio de coisas, sabe? Cheio de 9 horas. E eles tinham um manejo sensacional. Mas uma vez um paciente entrou em surto e a equipe não conseguiu lidar com o surto. O psiquiatra não conseguiu, a enfermeira não, o psicólogo não. O oficineiro entrou de um jeito, através do trabalho que aquela pessoa tinha feito na sua oficina de pintura, entrou de uma forma que conseguiu segurar, acalmar, conter o surto daquela pessoa, para depois a equipe entrar. Então, é impressionante, às vezes eles são melhores que a gente em algumas coisas. Eliana, essa concepção. Ainda na paradigmologia, na página 18, você podia explicar esse 2, comunidade terapêutica? Qual é a diferença dessa comunidade terapêutica, esse paradigma aqui, dessa... Essa linha, né, essa linha, de trabalho aqui. O que distingue da... Ela surgiu lá, então, teve origem na Inglaterra, principalmente, depois se espalhou, década de 60, esse Maxwell Jones, ele foi um psiquiatra que ele foi chamado para fazer um serviço, para receber pessoas oriundas da guerra que estavam com sequelas, né, mentais graves. Então, ele criou uma espécie de centro, né, de uma comunidade separada, isolada, assim, mas não como hospital psiquiátrico, para receber essas pessoas vindas da guerra, para irem, pouco a pouco, sendo tratados, trabalhados, sendo reinseridos. Muitos eram prisioneiros de guerra, até que tinham ficado 6, 7, 8, 10 anos presos. E quando voltaram, já não... A própria Inglaterra já era outra, a sociedade era outra, tinha mudado muito, e eles tinham que ir sendo reinseridos devagar, além de todo o processo, né, do trauma de guerra, de todo o processo do longo tempo como prisioneiros. Então, esse psiquiatra, ele foi criando, dentro dessa comunidade terapêutica, atividades, trabalhos, tipos de relacionamento, enfim, que iam reproduzindo a vida social, a vida lá fora. Ia preparando essas pessoas, né, para conviver lá fora. Então, desde cuidar da sua roupa, limpeza, alimentação, os grupos de terapia, os grupos de arte-terapia, de terapia ocupacional, enfim, várias atividades da vida, e comprar suas coisas, né? Ter o seu atendimento médico também. Isso ia preparando as pessoas para sair de lá. É os famosos grupos operativos aí. O pessoal da psicologia sabe bem o que é isso. E esse modelo, então, deu tão certo que acabou sendo, então, um modelo que serviu para criar outras comunidades para tratar doentes mentais. E hoje, aqui no Brasil, tem aí um negócio bem sério, complicado, chamados comunidades terapêuticas, que são arremedos disso, muito complicadas, porque muitas têm na base processos religiosos, que não fazem, muitas vezes, um tratamento, realmente não há uma equipe de saúde fazendo intervenção, e que o processo da religião é muito presente. A terapia é a religião, a lavagem cerebral religiosa. Ajuda algumas pessoas, ajuda, mas a que preço, a que custo, né? Então, hoje, aquela comunidade terapêutica original lá da Inglaterra, enfim, que teve um bom resultado, hoje aí está vamos dizer assim, disseminada, mas também adulterada, né? Aqui no Brasil, é difícil achar uma comunidade terapêutica realmente que trate e reabilite nos moldes da reforma psiquiátrica.
Tá bom, o paradigma é bom, mas o que fazem dele é que é ruim, é isso, né? Exatamente, é que há assim, algumas adaptações bastante complicadas. E, por outro lado, a gente tem que fazer uma crítica aqui à política pública, porque deixou por conta dos grupos religiosos que querem ajudar uma tarefa que cabe ao Estado, cabe ao governo, né? Definir as suas políticas públicas na área da saúde e implantar, enfim, criar essa estrutura de saúde mental dentro desse novo modelo, que é preconizado pela OMS. Quer dizer, nós temos uma lei, né, nacional que faz isso, né, que preconiza isso, e a gente tem que seguir, e é o melhor que a gente pode fazer. Então, Eliana, mas, enfim, esses jeitinhos aí, e a gente vai caminhando, não com o melhor, mas com o que é possível hoje. Pelo que eu estou entendendo, então, alguns paradigmas aqui, eles não são excludentes, eles coexistem, então. Isso, porque na verdade ajudam uns aos outros, né? Na verdade, aqui foram praticamente todos são oriundos da década de 60 e foram respostas às mudanças que se faziam urgentes nas abordagens de saúde mental. Então, grupos, pessoas, pensadores, enfim, foram encontrando soluções e criaram, né, essas escolas, essas linhas aqui, que foram talvez as mais importantes. São as mais progressivas. Isso, progressistas, né? As mais importantes dentro desse movimento global de reforma psiquiátrica, de novo modelo de saúde mental. Obrigada, Eliana. Eliana, aqui na feminologia você cita a psiquiatra Anísia da Silveira, né? Isso. Você pode comentar um pouco do trabalho dela a respeito dessa anticultura? A Anísia Silveira foi incrível, né? Ela se formou médica numa turma de 157 homens, única mulher, foi uma pioneira. E ela foi para a psiquiatria e logo descobriu que, né, o manicômio, o hospital psiquiátrico, era um local que não curava ninguém, na verdade, ela só agravava as patologias. E ela começou uma ideia muito simples, montou um ateliê de pintura, né, no hospital psiquiátrico Nome, lá do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, e foi tendo tanto sucesso, enfim, que ela acabou criando aí o Museu de Imagens do Inconsciente, que tem um trabalho riquíssimo, reconhecido internacionalmente. E a Anísia foi a pioneira da terapia com animais, que ela chamava de coterapeutas, e principalmente os gatos, né, eram grandes coterapeutas da Anísia. Ela foi uma mulher muito importante aí para a psiquiatria brasileira, pouco se conhece dela, infelizmente, e o trabalho dela está aí até hoje rendendo frutos. E ela introduziu no Brasil também a psicologia junguiana, ela trouxe as ideias do Jung para o Brasil. Eliana, aqui na página 16, o crescendo alienante, negação da subjetividade, negação da identidade. Você fala desse processo manicomial que faz essa alienação? Exato, é exatamente essa relação, Delmara, né? Essa lógica manicomial, essa cultura manicomial, né, que existia, ainda tem resquícios, ela simplesmente negava, né, essa subjetividade, essa singularidade, ver que naquele doente mental, naquele paciente nu, prostrado, enfim, né, esquecido numa ala psiquiátrica por anos, ali a pessoa e nós, né, a gente vê ali uma consciência que está naquela situação, está doente, entre aspas, né, não é doente. E aí, então, resgatar aí essa dignidade, resgatar essa possibilidade, talvez não da cura, como a gente entende cura como processo de normalidade, mas pelo menos da dignidade humana, né? Essa pessoa ter o melhor tratamento que ela puder e voltar a ter uma condição humana de dignidade mínima. Que isso foi tirado de muita gente aí dentro dos hospitais psiquiátricos, no mundo inteiro, gente, não só no Brasil. Professor Waldo, aqui no DAC, na premissa, auto-mega-trafalologia, o senhor falou lá embaixo, ainda mantenho tantas lacunas quanto as retrocognições alheias. Poderia explicar como que é? O problema todo é o seguinte, a gente sabe de muita coisa, mas é difícil de vivenciar. E mais difícil ainda é dar exemplo dessas coisas. Então,
quando a gente pensa que você está fazendo tudo do jeito que precisa, tudo em cima do lance, tudo corretamente, ainda tem coisa ainda para consertar. Sim. É isso que eu quero dizer aí. Então, a gente nunca está satisfeito com o processo. Agora, o que às vezes tranquiliza você é que aqui não tem nada perfeito. Tudo aqui é imperfeito, tudo aqui tem deficiência. Uhum. Então, isso é muito importante. Tá. Tá certo? Tá certo. Ô César, eu quero te falar que o Ari Caldas apareceu aqui às 12h22 hoje. Ele está começando a remoçar, estava alegre, sabe? E me falou que está vendo tudo por outro aspecto, outro jeito. Hein? Ah, foi, né? Agora, ele está bem. O enumerador é que trouxe ele aí. Tá bom? Depois eu vou conversar com você sobre o negócio. Eliana, na página 17, mitologia, você fala sobre o mito da consciência imune aos transtornos mentais. A gente sabe que não é, né? Mas que também na questionologia você falou quais as medidas adotadas para preservar a sua própria sanidade. Pois é. Aqui, né, é um mito a gente pensar que está completamente, né, até esse momento, enfim, já a certa idade não teve nenhuma complicação, enfim, não apareceu nenhum transtorno mental. É um mito pensar que está completamente imune, porque há situações, né, da vida aí, crises, às vezes até anormais da existência, que podem gerar nós alguma reação, algum processo que a gente nem espera. E dados aí nos mostram, como eu falo no questionologia, a Organização Mundial da Saúde já comprovou que, pelo menos, já dá essa perspectiva de que tal, né, há uma probabilidade de que em cada 4 pessoas uma possa desenvolver um transtorno mental importante, ou seja, que vai necessitar de auxílio ao longo da ressoma. Então, a gente está assim atento a isso, né? E não estigmatizar esse processo, e não ter medo dele em relação a gente e também às outras pessoas, né? Uhum. Poder estar tendo também uma outra visão. Eu falo, essa ideia não é minha, que o principal manicômio a ser desconstruído é o manicômio mental. Quer dizer, é uma pensinidade nossa, já secular, histórica, e de ter muita dificuldade com essa questão da loucura. Podemos ter sido, né? Sim. Ter sido loucos aí em algum momento da história, das nossas ressomas aí, e ter superado esse processo, ou ter trabalhado com isso. Então, é de lidar melhor, né, com essa situação, de quebrar esses mitos, esses tabus aí que lá no fundo, todos nós temos dificuldade com essa questão do louco e da loucura, porque sentimos ela de alguma forma muito próxima de nós também. É porque a questão da depressão hoje, a cobrança que a gente tem, o estresse que a gente tem, está muito fácil, né, de chegar a uma patologia. Eu concordo. Né? A gente tem a obrigação de ser feliz, a obrigação de ter sucesso, a obrigação de ser bonito, de ser jovem, de ser magro, enfim. Né? Então, não é fácil. A antipsiquiatria falava que, tem mais um minutinho, a antipsiquiatria, que eu também acho que eles eram sonhadores e até ingênuos, que não existia doença mental, que a sociedade enlouquecia as pessoas. Né? Também não é assim, negava tudo isso. Não é nada disso também, né? Bem da época da contracultura, a gente até entende o momento histórico em que a antipsiquiatria surgiu. Não é assim também, mas que associa é patológica e que às vezes ela reforça o processo da doença, com certeza. É aí que a gente tem que ficar de olho vivo, né? Poder sair desse processo aí. Professor da forma Valdo, que a gente puder. Ok. Professor Valdo, no verbete do DAC,
no item conclusion, autocriticologia, a terceira frase, contudo, a autocriticologia é prioritária e não adianta saber quais são os gravames e ficar apelando apenas para os atenuantes. Poderia explicar, aprofundar? A tendência da pessoa, ela fica sendo complacente consigo mesma. O problema nosso é não se perdoar. Ver onde é que a gente tem o erro mesmo para ampliar a autocrítica. A hora que você faz isso, os atenuantes diminuem e os agravantes aumentam. É isso que eu quero expor. Entende? A minha vida eu olho muito isso. Então, com isso também, você não tem nenhuma tapeação, não fica perturbado com nada. Você já sabe os seus potenciais, mas também você vê os seus defeitos. Esse é o caminho. Agora, nós esperamos mais os 200 verbetes da sua parte, que sabe, você sabe tudo, expõe tudo a coisa direitinho, nós precisamos de você. Mais verbete, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 25 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Os recados de hoje são de Marconi Maia sobre sinalética parapsíquica, da Milena sobre definição da especialidade pessoal e agora com vocês os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós queremos destacar aos voluntários, aos amigos, aos alunos em geral da Conscienciologia, sobre a importância da expansão do programa Amigos da Enciclopédia. O programa Amigos hoje tem uma situação muito boa, muito positiva. Estamos conseguindo manter uma média de 460 amigos ao longo de 2 anos, que isso tem contribuído muito para fazer frente a todos os gastos, a despesa que nós temos aqui. Mas nós temos uma meta e que ela é importante para a gente manter tudo isso aqui. A meta são 600 amigos. Eu tenho muita gente ainda que não é amigo, muita gente deixou de renovar a assinatura, muita gente acha que o que tem é suficiente, mas ainda não é, não. Nós temos necessidade de investimentos para manter a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, a transmissão diária das tertúlias, todos os custos, né, operacionais, os custos que nós temos aqui para manter o tertuliário, o holociclo da Holoteca, todo o acervo do holociclo da Holoteca, e necessidade de investimentos em TI, em coisas em geral assim. Então a gente convida aqueles amigos que têm condições, que podem participar, que têm interesse, para se associar ao programa Amigo, para a gente atingir essa meta e poder atender a todas as demandas que nós temos aqui, com a manutenção e a expansão do todo o projeto aqui da Enciclopédia da Conscienciologia. Basta ligar na recepção do CAEC, no 45 35 25 26 52, todos os dias, inclusive sábado e domingo, e você faz a sua assinatura rapidamente. E também pelo site do programa www.enciclopediaconscienciologia.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Se você está interessado em identificar, compreender e empregar os sinais anímicos, parapsíquicos e energéticos, a oportunidade é essa. Agora, no dia 24 de março, terá o curso Sinalética Parapsíquica, ministrada pelo professor Mário Oliveira. Os temas abordados serão os seguintes: sensibilidade energética, conexão interdimensional, sinergismo interconsciencial, sinalética de amparo e assédio, pré-cognição, megasinal parapsíquico, descortino dos parafatos. As vagas são limitadas. O local é na sede da CIP, no discernimento aqui em Foz do Iguaçu. Maiores informações, telefones 2102-1421 ou pelo e-mail acip@cip.com. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o curso Definição da Especialidade Pessoal, uma parceria entre 3 instituições conscienciocêntricas, CAEC, Conscius e Apex, com o objetivo de auxiliar os intermissivistas no ajuste fino proexológico, através da sinergia dos métodos aplicados na conscienciometria, sociometria e proexologia. O curso é composto de 4 módulos,
sendo que nos 3 primeiros haverá campos energéticos instalados por EPICONs. O primeiro módulo ocorrerá agora no final de março, entre os dias 22 a 24, aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Para quem tiver interesse para mais informações, pode ligar aqui para a recepção do CAEC. Obrigada. E o verbete de amanhã será autorrevisitação, da especialidade autoproexologia. E a autora é a professora Marilane Amadori. Uma boa tarde a todos e obrigada pela presença.